E aí galera, hoje eu vou ensinar vocês a utilizar o multímetro digital e o amperímetro digital, que é esse aqui, o alicate amperímetro. Bom, eu vou utilizar para esse vídeo um multímetro e um amperímetro dos bem simples, né, que podem ser encontrados em qualquer loja eletrônica por aí, são bem baratos. E tudo que eu conseguir fazer aqui com eles, você provavelmente vai fazer com qualquer outro tipo de modelo. Vamos começar com o multímetro. Aqui, certo, a gente tem a escala de medição de tensão em corrente contínua, certo? Essa linha com o pontilhadinho. A escala de medição de tensão em corrente alternada, certo? Que é esse Vzinho aqui, com esse tiozinho, essa ondinha aqui, né? Aqui embaixo, certo? Nós temos o símbolo de ohms, que é para a gente medir resistência. E aqui a gente consegue medir corrente, que no caso, como vocês podem ver aqui, ó, é corrente contínua. Começando pela tensão em corrente contínua. A gente coloca na escala que a gente quer aqui. Se a gente vai medir algo em até 20 volts, a gente coloca aqui nessa escala de 20 volts. Se fosse até 200, a gente colocaria aqui em 200, até 1000, entendeu? Aqui nós temos 2000 milivolts e 200 milivolts. Mas como a gente vai medir uma pilhazinha aqui de 3.7 volts, a gente coloca aqui na escala de 20 volts. Pega aqui as pontas de prova do multímetro e você coloca aqui na pilha, por exemplo. Certo? Fica um pouco complicado aqui, calma aí. Aí você coloca aqui na pilha. Olha só. 4.2 volts, que é a tensão que realmente está essa pilha aqui. Certo? Ela é de 3.7 volts, mas depois de completamente carregada ela fica com 4.2 volts. Certo? Ela está com... Vamos ver... 4.02. Está um pouquinho descarregada. Para a gente medir corrente alternada, que no caso é a tensão da nossa tomada, por exemplo, né, a rede elétrica da nossa casa, a gente tem que colocar aqui, certo? Em volts corrente alternada, até 200 volts. Se for acima disso, a gente coloca aqui na escala de 750 volts, já apareceu o high voltage aqui em cima, certo? Só uma observação, quando você for medir, né, voltagem de corrente contínua, você não precisa colocar necessariamente negativo com negativo, positivo com positivo, você pode colocar invertido, como por exemplo aqui, ó. Eu vou inverter, colocar o positivo no negativo, o negativo no positivo. Olha só, vai aparecer ali o sinal de negativo, que quer dizer que está invertido, certo? Para medir tensão, então, fácil. Aqui nós temos tensão em corrente contínua, tensão em corrente alternada. Aqui é a escala de volts que você vai usar. E agora vamos medir resistência. Resistência também não tem erro. Aqui tem o símbolo de ohms, certo? Aqui a escala de resistência. Nós temos de 200, 2000, 20 mil, 200 mil e aqui 2 milhões, se não me engano. Algo assim. Então vamos colocar aqui na escala de 200 volts. Eu vou medir a resistência de um alto-falante, certo? Esse alto-falante aqui, se não me engano, ele tem 4 ohms, certo? Então, eu coloquei na escala de 200, porque é a menor escala que nós temos aqui. E como que você vai medir a resistência do alto-falante? É muito simples, o alto-falante tem dois bornes, né, dois polos. Você vem aqui com as pontas de prova, coloca uma em um polo, a outra no outro, certo? Nós vamos ter a resistência. Mas aí que não está encostando aqui. Aí. 4.7 ohms, 4.6, está abaixando ainda, certo? Para você medir resistência, não tem polaridade, certo? Pode colocar tanto assim quanto assim, sem problema nenhum. E nunca vai dar precisamente a resistência da bobina do alto-falante, no caso, do que você estiver medindo. Por quê? Porque a gente tem resistência dos cabos também. Então sempre tem uma perda. O alto-falante é 4 ohms, mas você viu lá que deu 4 ohms e meio. É por causa da perda do cabo. Para a gente medir corrente, certo? No caso do multímetro, esse aqui e acho que praticamente todos os outros só vão medir corrente contínua. A gente tem que tirar
né, a ponta de prova do conector de positivo aqui, certo? Que aqui ele diz, ó, que é para medir tensão, e tem que colocar aqui nesse conector que diz que é para medir corrente, certo? Ele tem até o símbolo de 10 amperes aqui, que é a corrente máxima que o multímetro suporta. Como que a gente funciona? Daí como que a gente vai medir? Não vai pegar isso aqui e colocar em paralelo, certo? Você quer, sei lá, medir a corrente de uma bateria, certo? Não vai colocar isso aqui em paralelo com a bateria que vai dar curto, certo? Não dá para medir não dá para medir desse jeito. Você tem que medir a corrente que algo está consumindo. Então você liga em série com algo que estiver consumindo uma corrente contínua. Se você não souber fazer ligação em série paralelo, assista ao meu vídeo ensinando a fazer ligação em série paralelo, certo? E agora vamos ao alicate amperímetro. No alicate amperímetro, o funcionamento dele é praticamente o mesmo, certo? Aqui nós temos a escala para a gente medir tensão em corrente alternada. Aqui a gente tem tensão em corrente contínua. Aqui nós temos o medidor de resistência, assim, o símbolozinho de ohms aqui. E a principal função do alicate amperímetro, obviamente, é medir corrente. Como que funciona o alicate amperímetro? Diferente desse multímetro que a gente tem que usar essas garras aqui em série para medir corrente contínua, esse multímetro aqui, ele só mede corrente alternada, como a maioria dos outros multímetros, certo? Corrente alternada é a corrente da rede elétrica da nossa casa. Como que a gente faz aqui então? Nós temos aqui a escala, certo? De corrente alternada, 200 amperes ou 1000 amperes. Selecionando a escala que você precisa, né? No caso, acho que a maioria vai usar a escala de 200 amperes. O que você faz? Tá vendo que ele tem essa garra aqui? Você pega um fio, né? A fase da corrente alternada e coloca desse jeito assim. E ele vai indicar aqui no display o tanto de corrente que está circulando, certo? Uma coisa que eu esqueci de falar é que é os conectores, né? Como conectar os fios, sei lá, tem gente que não sabe isso. Aqui nós temos, no caso desse amperímetro, né? Nós temos aqui esse V, que para a gente medir tensão e resistência com símbolozinho de ohms. Então a gente vem e coloca a garra positiva aqui, certo? E o comum, que é o negativo, o aterramento, certo? Não tem erro. A gente vem e coloca aqui e pronto. Se você inverter, vai apenas aparecer um negativo aqui. No multímetro é a mesma coisa. Nós temos aqui, ó, foco, o comum, que no caso é o negativo, aterramento, e aqui é para a gente medir tensão, resistência, etc. E aqui é para a gente medir corrente. Lembrando também que depois que você medir a corrente, certo, usando o multímetro, você imediatamente depois que você medir, você tirar aqui do borne, do conector de corrente e colocar direto no conector de tensão, porque você pode esquecer aqui e acabar indo medir tensão, certo? E aí vai causar um curto e vai ferrar com tudo. Bom, galera, é isso aí. Muito fácil, certo, utilizar o multímetro digital e o amperímetro. Eu utilizei esses dois modelos bem básicos, certo? Porque tudo que eu consegui fazer aqui neles, você vai conseguir fazer em qualquer outro modelo, e as escalas deles aqui são as mais comuns utilizadas, certo? E não são aparelhos caros. Um multímetro desse aqui, acho que você acha por uns 15 reais, é muito barato, certo? E o alicate amperímetro você acha por uns 25, 30 reais, certo? E é isso aí, galera. Clique em gostei, inscreva-se no canal para ficar atento aos próximos vídeos, compartilhe em suas redes sociais. É isso aí, valeu!